Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. É um prazer receber tantas pessoas de tantos lugares do nosso país. Temos aí pessoas de Manaus, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso do Sul. É uma alegria receber tantos alunos de tantos lugares do nosso país. E saber que o conteúdo que nós preparamos com tanto carinho para vocês irá poder alcançar aí a vida de vários acadêmicos e fazer diferença, impactar positivamente na vida dos nossos acadêmicos. É um prazer recebê-los aqui e quero já, de pronto, agradecer em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto, que nos possibilita realizar este trabalho tão significativo para os nossos acadêmicos, através da nossa Comissão do Acadêmico de Direito. Quero agradecer também todo o suporte que nós recebemos da Comissão de Cultura e Eventos, no nome do nosso presidente, Dr. Alexandre Rolo, agradecer quem está conosco hoje, a querida Fabi, o Ryan, que está conosco, nos dando todo este suporte. E, para não me alongar nas minhas saudações, quero, antes de passar a palavra para as minhas amigas que estão aqui comigo hoje para fazer a apresentação do nosso palestrante, quero registrar a presença do presidente da Comissão de Estágio da OAB de São Paulo, Dr. Luiz Viana. Um prazer recebê-lo aqui, estar com o senhor neste evento, e todos os nossos coordenadores da nossa Comissão do Acadêmico de Direito. Também, é claro, quero agradecer sobremaneira o professor André Coelho, que está aqui conosco, que de forma muito generosa irá compartilhar todo o seu conhecimento em relação a esse tema, que é tão importante, tão precioso para os nossos acadêmicos. Doutor André, muito obrigada, nós nos sentimos muito honrados e honradas por recebê-lo aqui nesse espaço, por poder ouvi-lo, por poder aprender com o professor. Muito obrigada mesmo, é uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigada. Quero apresentar a nossa coordenadora da Coordenadoria de Incentivo à Escrita, a querida doutora Renata Magani Posse Magani, perdão, que está conosco e hoje irá presidir os trabalhos, apresentando o professor André. E antes de passar a palavra para minha querida amiga, vou passar a palavra para a Daniele Treider, que está aqui para representar todos os acadêmicos de Direito. Então, quero que ela faça uma saudação em nome de vocês, porque ela está aqui nessa posição tão importante, representando cada um de vocês e a história e o momento de vida que vocês estão vivendo. Então, muito obrigada, Dani, por estar aqui conosco. A palavra é sua. Imagina, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, professora Adriana, nossa presidente da Comissão do Acadêmico. Agradeço também a professora Renata. Desejo boas-vindas a todos os acadêmicos, também ao nosso palestrante. Agradeço a disponibilidade em participar do nosso evento. É um prazer estar com todos, representando a Comissão do Acadêmico, representando também o interesse de todos os acadêmicos em ouvir o professor André Coelho. E eu vou passar a palavra para a querida professora Renata, que irá fazer a leitura do currículo, e depois o professor André Coelho iniciar a sua fala. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Perfeito. Obrigada, Daniele. Obrigada, Adriana. Boa tarde a todos e a todas. Queria dizer hoje, em nome da nossa comissão do Acadêmico de Direito, em especial um agradecimento ao professor André Coelho, uma grande referência. Todos aqueles que vivem o mundo, o universo acadêmico, sabem da maestria, da competência e do nome de peso que hoje nós temos a honra de trazer e compartilhar aqui com todos vocês. Então, gostaria de dar as boas-vindas mais uma vez à professora André Coelho, agradecer a generosa vinda até aqui, né, assim, até a nós, por esse formato digital, para compartilhar todo o seu conhecimento. Vocês vão ver que o professor André Coelho é um professor diferenciado. Gostaria até de testemunhar que o professor André Coelho foi e é, né, uma das grandes referências acadêmicas para mim, uma grande inspiração. Todo aquele que se torna professor começa a sua carreira se inspirando em grandes mestres. Eu continuo aqui imitando o professor André Coelho, na esperança de um dia me tornar para os meus alunos o que ele é para os seus. Então, faço aqui um testemunho muito pessoal, né, mas para mostrar a grandiosidade
e da minha felicidade dessa possibilidade de trazê-lo para vocês através da nossa comissão. É um grande prazer. Bom, vou aqui ler para vocês o currículo do professor André Coelho. Ele tem experiência em filosofia do direito e teoria crítica, é graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará, mestre e doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com dissertação sobre soberania popular e direitos humanos em Habermas e tese sobre o processo judicial em Habermas. Doutorado sanduíche de 1 ano na Goethe Universität Frankfurt, sob supervisão do professor Dr. Klaus Gunter, professor adjunto 4 da Teoria do Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já foi professor no Centro Universitário do Pará, o CESUPA, na Universidade da Amazônia, a UNAMA, e a Faculdade de Castanhal. Professor, estamos todos ansiosos para ouvi-lo, então, sem mais delongas, passo a palavra para o senhor, agradecendo mais uma vez. Muito obrigada. Estão todos me ouvindo? Bom, boa tarde a todos. Adriana, Daniele, Renata, obrigada pelo convite. Também dou boas-vindas a todos que tiverem oportunidade de se juntar a nós nesse evento. É um tipo de oportunidade que nós normalmente não teríamos e estamos tendo pela primeira vez nesse formato. Espero que nós possamos ter mais vezes em vários outros formatos, em circunstâncias social e politicamente mais favoráveis do que aquelas que nós temos agora. E eu vou fazer um compartilhamento de tela do material que vai ser utilizado. Também fiz o encaminhamento desse material no formato PDF para os organizadores, para que seja repassado depois a todos. Então, se tiverem curiosidade a respeito do material, ele será repassado depois. Para fins da nossa comunicação, não há nenhuma necessidade de maior formalidade, não há necessidade de professor André nem doutor André, né? Seguindo a regra geral de que depois que você, de fato, chega no doutorado, você para de pedir para ser chamado de doutor. Seguindo esta regra geral da nossa comunicação, eu também vou pedir a mesma coisa. Vou fazer aqui o compartilhamento. Me digam se está sendo possível já visualizar o material. Sim? Ok. Então, vamos lá. O tema para o qual eu fui convidado a falar é um tema a respeito de escrita acadêmica, de produção acadêmica, e que se volta especialmente para o formato da monografia acadêmica. Eu fiz especialmente para o formato da monografia no estilo dos trabalhos de conclusão, seja o trabalho de conclusão de graduação, seja o trabalho de conclusão que é pedido em vários formatos da pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. Então, o planejamento da palestra foi feito com vista a esse tipo de produção e com vista a esta produção tal como ela costuma ser feita no curso de Direito. Eu sei pela informação que foi dada há pouco, né, daqueles que estavam entrando, que alguns dos que nós acompanham não são necessariamente do curso de Direito e precisarão fazer aqui uma compreensão adaptativa de como isto se aplicaria à situação da produção em outros cursos, mas, em princípio, o formato que nós estamos pensando é esse. Se houver dúvidas sobre a aplicação para outros campos de estudo, essas dúvidas podem ser suscitadas na parte das perguntas e aí nós podemos desenvolver isso melhor. O programa que eu fixei para a apresentação é este aqui, de que nós tenhamos uma pequena introdução a respeito da escrita acadêmica, que eu acho que é fundamental para o restante do que nós vamos ver, inclusive vai direcionar várias das coisas que eu vou dizer depois.
e passemos por alguns itens prévios antes de falarmos propriamente daquele que é o conteúdo desejado da introdução, do desenvolvimento da conclusão, que é o nosso conteúdo principal. E nessa parte prévia nós falamos a respeito da natureza dos objetivos da pesquisa, dos tipos de pesquisa que podem ser feitos, diferenciemos a respeito daqueles que são os dois tipos dominantes de pesquisa na monografia jurídica, que é a pesquisa bibliográfica e a pesquisa empírica. Falemos a respeito da monografia e da sua estrutura geral, e aí sim passemos para a parte mais prática e mais voltada para aquilo que é o nosso objetivo principal, que são os exemplos de pesquisa. Eu vou lidar com um exemplo de pesquisa bibliográfica, um exemplo de pesquisa empírica, e aí vamos falar sobre como nós organizaríamos introdução, desenvolvimento e conclusão em função desses exemplos, para que fique mais claro, mais intuitivo possível, e você possa imaginar como isso se aplicaria para o seu respectivo tema, para o seu respectivo campo de estudo. Então, vamos começar já pela sequência que nós imaginamos, né? Começar falando sobre dois tópicos de escrita acadêmica que, como eu disse, acho que são essenciais para o restante do que nós vamos dizer. Que é o tópico sobre para quem você escreve e para quem você escreve. Isso pelo seguinte, é muito comum que vários equívocos sejam cometidos pela pessoa que está escrevendo a sua monografia, devido ao fato de que no processo de como ela concebe o trabalho e no processo de como ela compõe o seu texto, ela tem em vista exclusivamente aquilo que eu vou chamar aqui de um contexto micro de produção, que é o contexto mais imediato. É o contexto em que ela está sendo demandada de modo mais imediato, é o contexto para o qual ela precisa entregar um resultado de modo mais imediato, e deixe de vista o que eu vou chamar de um contexto macro, que é o contexto para o qual ela está realmente produzindo, mas que nem sempre ela tem em vista do modo mais claro enquanto está produzindo. Então, quando eu faço a primeira pergunta, a pergunta para que você escreve, no contexto micro em que a produção costuma ser feita, a monografia, por exemplo, como um requisito obrigatório de graduação ou como um requisito obrigatório para a obtenção de um grau de pós-graduação, no contexto micro, você está escrevendo para cumprir um crédito de graduação, para satisfazer um requisito da pós-graduação. Você está escrevendo para passar por um ritual específico de admissão, um ritual que tem o seu tempo específico, o seu formato específico, que termina com uma formalidade específica, que é a banca de defesa, e para, deste processo, na maior medida em que isso for possível, adquirir algum tipo de experiência de pesquisa. Quando você leva em conta o contexto micro, a monografia que você está produzindo não é tão diferente dos vários trabalhos escritos que você entregou nas disciplinas. Ela não é tão diferente daquilo que foi exigido para você num contexto escolar em diversas situações, que foi a produção de um trabalho escrito sobre um tema específico, como um requisito para obter crédito em alguma disciplina específica. E na maior parte do tempo, como quem está escrevendo lida com a monografia desta maneira, ela entra na monografia com a mentalidade correspondente à do trabalho escolar, com a mentalidade correspondente deste tipo de tarefa. Só que no caso da monografia, você está produzindo algo que, uma vez produzido e comunicado à comunidade acadêmica em geral, servirá também como uma fonte de pesquisa para outras pessoas. E, neste caso, começa a haver uma diferença muito grande com as experiências anteriores e começa a haver uma distância em relação ao trabalho escolar ordinário.
Então, no contexto macro, para quem você escreve a sua monografia, você escreve para fazer avançar um determinado campo de saber. Você escreve porque existe um certo problema que ou não foi ainda suscitado ou não foi adequadamente respondido num certo campo de conhecimento, para o qual você pretende prestar uma contribuição valiosa, de tal modo que, com a existência da sua monografia, passe a existir naquele campo de saber uma fonte de pesquisa que não estava disponível antes, com a qual a pessoa que pesquise a respeito daquele assunto tenha condições de chegar a conclusões que façam avançar o seu trabalho de uma maneira que ela não conseguiria se a sua monografia não existisse. Então, nós estamos falando, nesse caso, de fazer avançar um certo campo de conhecimento, de resolver ou tentar resolver da melhor maneira possível um certo problema social, empregando o conhecimento que você obteve na sua graduação, sendo assim uma forma de devolução do investimento social que foi feito em você. Quer nós estejamos falando da formação numa universidade pública, quer nós estejamos falando numa universidade privada, não apenas investimento público foi feito para que a sua formação se tornasse possível, como a sua formação é a união de conhecimentos de diversas pessoas. A sua formação só foi possível devido ao empreendimento coletivo de organização de saber e de organização de transmissão de experiência que tornou possível o seu processo de aprendizado de conhecimento. Então, houve um esforço organizado da sociedade para que você alcançasse um certo nível de conhecimento. Esse é o momento em que você presta o seu ato por excelência de devolução deste conhecimento na forma acadêmica. Na forma profissional, você tem uma carreira para fazer isso. Mas na forma acadêmica, antes que você conclua a sua graduação ou pós-graduação, este é o momento de prestar esta devolução social específica. Isso afeta também o modo como você pensa para quem você escreve. Porque no contexto micro em que você está sendo exigido, quando você escreve, você em geral tem em mente escrever para você mesmo, no contexto de colocar por escrito aquilo que você descobriu ao longo da sua pesquisa, escrever para a sua banca, que é quem vai avaliar o seu trabalho, o seu professor orientador ou professor orientadora e aqueles que estiverem na sua banca de avaliação são as pessoas cuja leitura preenche a sua preocupação imediata, e para os seus leitores no seu círculo privado, né? A sua família, os seus amigos, aqueles que você tem alguma expectativa de que leiam o seu trabalho. E é comum que ao escrever, no modo como você escreve, nas palavras que você escolhe, no modo como você organiza as suas ideias, no modo como você organiza o trabalho, no modo como você revela as suas fontes, você tenha em mente este público leitor do contexto mais micro, porque é com quem você está preocupado de modo mais imediato, mas dado que o seu trabalho se insere naquele contexto mais macro de que nós falamos acima, você precisa também ter em vista que você está escrevendo para a comunidade acadêmica como um todo, para uma comunidade acadêmica formada de milhares ou milhões de pessoas que são o público leitor possível da sua monografia enquanto fonte de pesquisa, de pessoas que não conhecem você pessoalmente, nem estão interessados no cumprimento do crédito da sua graduação, mas que estão interessados no avanço de conhecimento que você tiver proporcionado, estão interessados nas fontes que você tiver consultado, estão interessados nas conclusões a que você tenha chegado. E principalmente aqueles que pesquisam o mesmo assunto que você e que podem vir a consultar um dia um banco de dados em que a sua monografia esteja presente, em que a sua monografia seja fonte de pesquisa.
seja na biblioteca da sua universidade, seja no caso daquelas que disponibilizam online um banco de monografias, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que fale aquela língua, que tenha interesse por aquele assunto e que possa chegar ao seu trabalho. Por isso, de modo geral, dando aqui uma orientação que eu costumo dar também aos meus alunos orientandos, a melhor pessoa que você pode ter em mente ao escrever o seu trabalho, como o seu alvo, como o seu público leitor, é um outro estudante pesquisador que esteja entrando agora no mesmo campo de estudo que você pesquisou para o trabalho e que tenha se deparado com o seu trabalho como uma fonte de pesquisa. É principalmente para esta pessoa que você está escrevendo, porque esta pessoa representa, numa única individualidade, a totalidade da comunidade acadêmica naquele que seja o interesse pelo seu trabalho. É para esta pessoa que você precisa dizer exatamente quais são as complicações daquele tema, dizer exatamente como é que aquela pergunta se organiza, para que serve aquele campo de conhecimento, quais são as melhores fontes a serem consultadas, quais são as etapas mais naturais pelas quais a pergunta precisa passar. Todos esses elementos você terá em mente de modo muito mais claro se você também tiver em mente que o seu público leitor se vê representado, corporificado por esse estudante pesquisador que chegue à sua monografia como uma fonte de pesquisa no início da sua pesquisa, como um dia você também chegou a outros como fonte da sua própria pesquisa. Então, isso eu acho importante que você tenha em mente desde o princípio. A segunda coisa é a respeito da pesquisa, porque o modo como se organiza a pesquisa científica vai ter que estar na sua cabeça o tempo todo, porque o modo como você vai organizar o seu trabalho, como você vai escrever as suas ideias, servem para que eles possam, ao mesmo tempo, ser o resultado de uma pesquisa e eles possam ser o ponto de partida de outras pesquisas. Então, a ideia de como a pesquisa científica se organiza tem que estar constantemente claro para você. Então, sobre a natureza da pesquisa científica, convém lembrar, para os objetivos que nós temos aqui, que toda pesquisa é uma tentativa metodologicamente controlada de responder a um problema que está situado em certo campo do saber. Se eu tivesse que pontuar aquele que é o problema metodológico número 1 que costuma ser encontrado com monografias, o problema metodológico número 1 é monografias que possuem tema, mas não possuem problema. Esse é o problema metodológico número 1. Esse é o mais comum de ser encontrado. É comum de ser encontrado pelo orientador nos primeiros contatos que ele tem com o texto do aluno e é comum de ser encontrado em bancas de defesa de monografia, monografias que se organizam em volta de um tema, mas que não têm um problema. E isso, em grande parte, é produto do fato de que, ao longo da sua graduação, os textos acadêmicos principais com os quais você teve contato não foram pesquisas, foram manuais. E manuais têm a proposta de apresentar a você vários passos e aspectos de um tema. E essa acaba sendo a escrita acadêmica que você assimila como o seu padrão referencial. Conforme você tenha contato com mais artigos científicos e com outras monografias, o que eu recomendo que seja sempre o caso do aluno que está pesquisando para produzir a sua própria, você vai observando como esses textos se organizam não em função de temas específicos, mas em função de problemas que eles querem solucionar, perguntas que eles querem responder. Então, toda pesquisa é uma tentativa metodologicamente controlada de responder a um problema, que geralmente tem
para fins metodológicos, o formato de uma pergunta. E quando você estiver sendo avaliado, aquele que estiver avaliando você vai se perguntar, em primeiro lugar, qual é a pergunta que você está tentando responder? Qual é o problema que você está tentando solucionar? Porque expor para mim, como leitor, todos os aspectos de um tema específico não é responder a nenhum problema. Isto é, produzir um material que tem o formato didático semelhante aos manuais que você consultou e que, no entanto, não está fazendo aquele trabalho que se espera de um trabalho de pesquisa, que é o de identificar uma pergunta a ser respondida e tentar, de maneira metodologicamente controlada, responder a essa pergunta. Um problema, como está aqui na segunda parte, é uma pergunta que deriva do saber acumulado no campo e que se mostra 4 coisas: relevante, atual, original e viável. Então, rápida explicação sobre isso. Quando eu digo que é uma pergunta que deriva do saber acumulado no campo, isso significa que ela não é o tipo de pergunta que você tem por não saber o assunto. Quando você não sabe o assunto e tem apenas uma ideia vaga a respeito de um tema, você tem várias perguntas básicas. O que é aquela coisa, como ela funciona, de onde ela surgiu, quais são os aspectos que a compõem, quais são os usos que se pode fazer dela, quais são as divisões que existem de conhecimento dentro dela. Essas todas são perguntas básicas de aproximação daquele tema. Essas são as perguntas com que você chega àquele campo de conhecimento. A pergunta que orienta uma pesquisa não é esse tipo de pergunta. Ela é uma pergunta que você tem depois de ter lido o que o campo de saber já oferece sobre aquele assunto. Porque depois de ter chegado aonde aquele campo de saber chega, depois de ter visto o básico daquilo do saber que já foi acumulado, há certas questões que ainda não estão resolvidas. Há certas perguntas que ainda não estão respondidas. Há certas questões cuja solução ainda não é satisfatória. São estas que se transformam num problema de pesquisa. Então, elas não são perguntas que você tem ao se aproximar de um campo de saber. Elas são perguntas que você tem depois de ter se familiarizado com aquele campo de saber. São perguntas que o próprio campo ainda tem. São estas perguntas que podem conformar um problema de pesquisa. E este problema precisa se apresentar com essas 4 qualidades que estão colocadas aqui, e elas são essenciais porque lá no seu projeto de pesquisa, você precisa dizer qual é o seu problema e precisa provar estas 4 coisas em relação a ele. Ela é essencial porque lá na sua introdução, um dos itens é mostrar que o seu problema tem essas 4 qualidades. Então, vamos falar das 4 qualidades. O seu problema precisa ser, em primeiro lugar, relevante. O ideal é que ele seja, que ele tenha uma dupla relevância, dentro do campo de saber e fora do campo de saber. Que ele seja socialmente relevante, a sua solução proporciona um benefício social considerável, e que ele seja cientificamente relevante, no sentido de que ele é uma pergunta importante daquele campo de conhecimento que ainda não foi adequadamente respondido pelas teorias disponíveis até então ou pelas pesquisas que foram feitas antes. Então, em geral, eu peço aos alunos que provem esta dupla relevância na medida que eles puderem. E se ele chegar à conclusão de que o problema não tem uma das 2 relevâncias, pensar seriamente sobre se o problema não deveria ser outro. Pensar seriamente sobre se ela não deveria mudar de problema, caso ele não se prove relevante ou socialmente ou cientificamente. Segundo, que ele seja um problema atual. Essa atualidade também tem em vista os 2 aspectos que eu falei, né? Interno e externo. Ele é atual naquele campo de pesquisa, porque aquele campo de pesquisa tem se dedicado a isto recentemente, ou não tem se dedicado, mas deveria, por causa daquela relevância que você já provou
no primeiro item? É uma questão que deveria estar sendo perguntada e não está sendo, ou é uma questão que está sendo perguntada e que ainda não foi adequadamente solucionada? Mas também a atualidade externa, e essa atualidade externa se conecta com aquela relevância externa. É algo que tem vindo à tona de modo especialmente importante nos últimos tempos, está relacionado com os problemas que têm sido mais prementes socialmente nos últimos tempos, o que não implica que o seu trabalho precisa se orientar por um problema que tem a ver com o que está na moda discutir, não implica que precisa estar diretamente relacionado com aquilo que tem saído como manchete principal nos noticiários. Não significa isso. Significa, no entanto, que, do ponto de vista dos acontecimentos relevantes mais recentes, seja aqueles que têm ênfase jornalística, seja aqueles que deveriam, mas não têm ênfase jornalística, do ponto de vista do que tem acontecido recentemente, ele se coloca como um problema atual. Ele precisa ser original, e aqui a originalidade tem modulações, conforme você esteja na graduação ou na pós-graduação, conforme você esteja no mestrado ou no doutorado, conforme você esteja escrevendo para uma revista científica ou esteja fazendo uma monografia final de curso, há modulações dessa originalidade, mas ele precisa ser original, pelo menos no sentido de que você não encontre facilmente outros trabalhos que já tenham dito tudo que você tem a dizer. Que você não encontre com facilidade outros trabalhos naquele campo que tornem o seu trabalho desnecessário, que tornem o seu trabalho não acréscimo àquele campo de pesquisa. Pelo menos nesse sentido, que é o sentido mínimo de originalidade que se exige mesmo no nível de graduação. E que ele seja viável. Você tem um determinado saber, que é um saber limitado, não dentro do seu campo de pesquisa. Você tem uma experiência de pesquisa, que é uma experiência limitada. Você tem uma experiência de metodologia, que é limitada. Você tem um prazo para a produção, que é um prazo limitado. Você tem meios de investigação, que são meios limitados. E todas essas limitações repercutem sobre o seu trabalho. Então, claro, quando você tem em mente o que é relevante, atual e original, você pode vir a formular um problema que tenha um alcance gigantesco e que poderia ter um impacto revolucionário. Mas se ele não puder ser resolvido nas 100, 200, 300 páginas que você tem à sua disposição, e se ele não puder ser resolvido naquele tempo que você dispõe, com o saber que você tem até agora, com a experiência acumulada até agora, com a metodologia que você é capaz de aplicar e com os meios que você dispõe, então ele não é um bom problema para o seu trabalho. Ele precisa se ajustar aos padrões de viabilidade do trabalho que você está tentando produzir. E, finalmente, a resposta ao problema passa pela formulação de uma hipótese. Essa hipótese vai ter um formato diferente se for pesquisa empírica e se for pesquisa bibliográfica, vamos ver isso mais adiante, mas sempre imaginando que há interação entre pergunta e resposta. A pergunta é o problema, a resposta é a hipótese. Você está levantando uma determinada hipótese de resposta e vai tentar fazer a demonstração desta hipótese, seja a demonstração à luz da bibliografia relevante, no caso da pesquisa bibliográfica, seja à luz da pesquisa empírica que você tenha feito. Então, a resposta ao problema passa pela formulação de uma hipótese e pelo teste dessa hipótese à luz da metodologia mais apropriada, o que vai ser decidido de acordo com o seu tema, o tipo de pesquisa e com as orientações do seu orientador, para se ajustar também à viabilidade daquilo que você já sabe e daquilo que você pode fazer no tempo do seu trabalho. 3 tipos de pesquisa são especialmente importantes que nós tenhamos em mente. 2 delas, que são as 2 últimas, resultam em monografias e uma delas é preparatória para uma monografia. O tipo de pesquisa que é preparatória é a pesquisa exploratória.
Pesquisa exploratória é a pesquisa que você faz para se familiarizar com um determinado campo ou com um determinado tema e, a partir desta familiarização, vir a formular um problema. Então, a pesquisa exploratória é uma revisão bibliográfica, que é o nome que é utilizado para quando você reúne toda a bibliografia relevante sobre um determinado tema e faz a leitura dessa bibliografia. Pesquisa exploratória é uma revisão bibliográfica sobre um certo tema para conhecer o estado da arte e formular um problema. O estado da arte é o estado do saber acumulado até aquele momento. É o conjunto de conhecimentos que já estão bem fixados e que já estão disponíveis dentro daquele campo de conhecimento. Aquilo que já é bem conhecido, aquilo que já foi dito, já foi explicado, já foi demonstrado. Esse é o estado da arte daquele campo de pesquisa ou daquele tema em especial. E a partir do momento que você saiba o estado da arte, você também sabe os limites do estado da arte. Aquilo que ele ainda não conseguiu responder ou aquilo que ainda se torna divergente entre eles. A nossa palestra não é exatamente sobre metodologia em geral. Essas aqui são questões que você precisa ter em mente porque elas repercutem nas escolhas do conteúdo da sua monografia. Mas uma recomendação que eu sempre faço aos alunos é que procurem não derivar, ou pelo menos não derivar exclusivamente seus problemas de 3 fontes que costumam ter impacto sobre eles e que podem ter impacto, mas não deveriam ter impacto exclusivo. Primeiro, como eu já fiz um comentário sobre a atualidade, que não derivem os seus temas diretamente do que está tendo ênfase nos telejornais. Isso pode ter a ver com o que está acontecendo no país, pode ser importante à luz daquilo que está acontecendo no país, mas não necessariamente é importante do ponto de vista científico ou não necessariamente não está respondido do ponto de vista daquele campo de conhecimento. Então, não necessariamente ele é um problema científico relevante. Também peço que não derivem das palestras que sejam vistas com vista a estudantes, porque o objetivo das palestras é comunicar certos saberes a estudantes que não conhecem ainda aquelas questões, que não estão familiarizados com o estado da arte. Então, não necessariamente as palestras resultam em problemas científicos interessantes. E que não derivem diretamente daquilo que os tenha interessado no formato das aulas e dos manuais com que tiveram contato, porque o objetivo desses textos e destas aulas é didático e não exatamente de pesquisa científica. Então, é claro que isso pode despertar o interesse inicial, o que você viu no telejornal, o que você viu numa palestra, o que você viu numa aula, mas você precisa, primeiro, conduzir uma pesquisa exploratória sobre aquele assunto, para ver se aquela questão ainda não foi resolvida, se as soluções já não são satisfatórias, ou se, embora não sendo satisfatórias, se ela já não tem um formato tão desenvolvido e tão debatido que dificilmente o que você pode fazer no tempo disponível para você vai ultrapassar aquilo que aquele campo de conhecimento já disponibilizou até agora. Então, para isso também serve uma pesquisa exploratória. E aí eu recomendo que você retire a pesquisa, os seus temas de pesquisa, por exemplo, de consultar os periódicos especializados naquele campo de saber, porque esses periódicos os artigos desses periódicos são escritos por pesquisadores daquele campo de conhecimento sobre questões que são atuais e relevantes naquele campo, naquele momento, que estão sendo debatidas o suficiente para que você tenha bibliografia sobre aquele assunto e que ainda não estão respondidas o suficiente para que elas sejam relevantes no contexto do periódico, o que significa que elas são relevantes no contexto daquele campo específico. Daí porque a consulta aos periódicos especializados e a consulta àquilo que se tem feito em outras monografias, principalmente em monografias de mestrado e doutorado, fornece uma fonte muito mais interessante
de possibilidades de temas a serem vistos. A partir da sua pesquisa exploratória, você formula o seu problema, e o seu problema vai levar a um desses dois tipos de pesquisa que estão aqui. A primeira é a pesquisa bibliográfica. Essa é a primeira possibilidade, acaba sendo a escolha da maior parte dos estudantes de direito, muito mais em razão de inexperiência de pesquisa empírica, muito mais em razão de uma ênfase literalista, academicista que acaba ocorrendo dentro do curso de Direito, do que exatamente por uma escolha em vista de relevância do tipo de pesquisa. Mas a pesquisa bibliográfica é uma pesquisa que é feita em fontes escritas, é uma pesquisa feita em livros, artigos, textos que estão disponíveis, colhendo dados e opiniões sobre um determinado assunto para responder ao problema de pesquisa que você formulou. Então, o problema que orienta uma pesquisa bibliográfica é o tipo de problema que você considera que você é capaz de solucionar ou responder pesquisando exclusivamente o que já foi escrito até agora, pesquisando exclusivamente o que já está disponível em textos daquele campo de conhecimento. E, a partir deste levantamento do que já está escrito, formular uma resposta para o problema que você se propôs. A pesquisa empírica é aquela que ainda não está nas fontes escritas, que precisa descobrir alguma coisa a respeito do mundo, precisa produzir pesquisa com dados novos a respeito de uma certa situação no mundo, para, a partir desses dados, informar a resposta do problema que você se propôs responder. Então, a pesquisa empírica é feita em fontes não escritas, é feita no mundo, é feita no mundo empírico, colhendo dados e, eventualmente, opiniões, como no caso, por exemplo, das entrevistas, ou como no caso das análises de discurso, para testar a hipótese de pesquisa, para testar a hipótese que você propôs para responder à pesquisa que você iniciou. Nós temos agora um item para a pesquisa bibliográfica e um para a pesquisa empírica. Na pesquisa bibliográfica, você formou um problema à luz do estado da arte do campo. Sempre lembre disso. Tem que formular um problema, esse é o passo inicial. Esse problema tem que ser relevante, atual, original, viável, à luz do estado da arte daquele campo de pesquisa. Pesquisa-se a bibliografia relevante sobre o problema. Essa bibliografia relevante é aquela com que você já teve contato na pesquisa exploratória e que agora vai ser selecionada e aprofundada com vista ao problema específico que você escolheu. Colhem-se as diferentes opiniões e argumentos sobre o problema, quem já escreveu sobre aquele assunto, sobre diferentes aspectos daquele problema, o que eles disseram, com que argumentos sustentaram as posições que sustentaram, e decide-se, no final das contas, pelo apoio parcial ou integral a uma ou mais das opiniões, respondendo aos argumentos em contrário. Algumas dessas coisas aqui são relevantes. Como o material com que você está lidando é o material do que já foi escrito antes, então você vai colher opiniões e argumentos que já foram formulados antes por outros especialistas daquele campo. Você pode concordar inteiramente com um deles em detrimento dos outros. Nesse caso, vai haver um apoio integral a uma das opiniões em detrimento de todas as outras. Ou você pode concordar parcialmente com algumas opiniões e tentar integrar aquilo com que você concorda de cada uma delas numa só posição coerente final, que seja uma resposta razoável ao problema que você propôs. Quer num caso, quer no outro, esse seu apoio a uma das posições precisa vir acompanhado de uma demonstração de por que não as outras, né? E, portanto, você precisa de bons contra-argumentos em relação àquelas que são as posições em contrário. É raro que você esteja diante de um problema que seja tão original que não tenha opiniões anteriores.
É raro que você esteja diante de uma pesquisa em que, num contexto bem limitado da graduação, você chegue também a uma resposta que é totalmente diferente da de todo mundo até agora e ainda assim seja atraente, seja razoável. Isso é raro, não é frequente que aconteça, e se acontecer, embora seja bom do ponto de vista da originalidade, não é tão bom do ponto de vista da viabilidade da sua pesquisa, porque isso significa que ou você escolheu um problema para o qual não há bibliografia relevante, porque não há discussão anterior suficiente para embasar aquele problema, e isso atrapalha a viabilidade de uma pesquisa para um pesquisador iniciante, ou você formulou uma resposta que, devido a não ser amparada pela opinião de ninguém, provavelmente vai ter que ser amparada pelos seus próprios argumentos, com base no seu saber recentemente adquirido naquela área, e que vai ter que se enfrentar com argumentos de pessoas que estão pesquisando naquela área há décadas e que são especialistas naquele assunto. Então, não é um sinal tão bom assim se o seu problema for tão original que ninguém tratou dele antes, ou se a sua resposta for tão original que discorda dos maiores especialistas naquela área. Se ela discorda parcialmente, isso é normal. Se ela discorda totalmente de todo mundo, é mais provável que a sua resposta não seja uma resposta razoável. A exceção seria se você conseguisse chegar a uma solução brilhante de um problema, tendo tido contato com aquele assunto apenas durante alguns meses e vendo alguma coisa que ninguém viu, né, dentro das décadas que se dedicou a ele, entre os especialistas. No caso da pesquisa empírica, formula-se um problema à luz do estado da arte no campo e formula-se uma hipótese que pareça razoável em vista do que se sabe ou do que se viu até agora naquele campo. Então, você formula um certo problema a respeito do mundo, você quer saber se as coisas estão acontecendo de uma determinada maneira ou por um determinado motivo, e formula uma hipótese, a hipótese de que sim ou de que não. E por que a sua hipótese é aquela, à luz do saber que o campo tem até agora. Vai ficar mais claro no exemplo que eu vou dar daqui a pouco. Formula-se uma hipótese, então, que pareça razoável em vista do que se sabe ou se viu até agora, e seleciona-se uma metodologia empírica para submeter essa hipótese a teste. A sua metodologia empírica depende do tipo de hipótese que você levantou. Qual é a melhor metodologia com que testar aquela hipótese no tempo que você tem, com a experiência que você tem, com os meios que você tem, levando em conta que você é apenas um pesquisador, o seu tempo limitado, a experiência de pesquisa que você tem, a experiência de pesquisa do seu orientador. Levando em conta tudo isso, seleciona-se uma metodologia empírica apropriada para submeter aquela hipótese a teste. Submete-se a hipótese a teste à luz daquela metodologia e se informa o resultado do teste, em favor ou em contrário à sustentação da hipótese inicial. Geralmente vai ser um pouco de cada. Geralmente vai ser, você chegou à conclusão, à luz dos dados, que alguns dados ou uma parte dos dados parece apoiar aquela hipótese e outra parte parece levantar um problema a respeito daquela questão, e você vai discutir ambas as partes daquilo que você chegou. O objetivo é que você consiga, inclusive, os resultados que você alcançou, e agora se formula uma pergunta melhor do que aquela que você formulou, para que uma outra pesquisa empírica possa avançar naquele campo com base no que você conseguiu fazer. A monografia, que é o formato escrito em que você vai colocar isso, a monografia é um estudo intensivo sobre um problema de maior complexidade. De maior complexidade, por exemplo, do que o problema que poderia ser respondido num artigo científico. Não é de uma complexidade tão grande que requer um livro ou um tratado inteiro sobre aquele assunto, mas é de uma complexidade média
em que ela possa ser respondida no espaço entre 100, 200, 300 páginas, dependendo de se é graduação ou pós-graduação e dependendo daqueles que sejam os limites impostos na sua instituição. A monografia deve ser estruturada na forma de um argumento, levando das premissas à conclusão. Eu sempre peço aos alunos que pensem nos capítulos em termos de premissas que levam a uma conclusão. Inclusive, às vezes peço que eles, como eu oriento muito na teoria do direito, peço que eles formulem a ideia básica da monografia deles na forma de um argumento, em que a primeira premissa seja essa, se isso aqui for aceito, a segunda premissa é esta, a terceira premissa, se houver uma, é esta, e com base nisso eu chego à seguinte conclusão. Se aquilo ali faz sentido como argumento, vai fazer sentido como trabalho. E se aquelas são as premissas necessárias para chegar à conclusão, então muito provavelmente os capítulos vão poder se estruturar também com base naquelas mesmas premissas. Isso nem sempre é o caso em outros campos de pesquisa, então isso vai ficar mais claro também nos exemplos que eu vou dar mais tarde. Então, deve ser estruturada na forma de um argumento, levando das premissas à conclusão. Na pesquisa bibliográfica, os capítulos equivalem às partes ou aspectos ou pontos de vista acerca do problema abordado, né? Tudo que a pessoa precisa saber para entender por que você chegou à conclusão que chegou. Tudo que a pessoa que quer se familiarizar com aquele campo de conhecimento, naquela seção específica que diz respeito ao seu problema, precisaria saber para entender por que a solução a que você chegou é aquela e por que a sua solução é razoável à luz do estado da arte. Então, equivalem às partes, aspectos ou pontos de vista acerca do problema abordado, mais a conclusão a que você tiver chegado. Na pesquisa empírica, os capítulos equivalem à revisão bibliográfica daquele campo, que você vai ter que apresentar toda num capítulo à parte, a descrição da metodologia do teste que você fez, que você vai ter que apresentar num capítulo à parte também, que seja exclusivamente discussão metodológica, e a apresentação e discussão do resultado do teste, os dados e a análise dos dados com vista ao teste da sua hipótese e à conclusão a que você chegou da validade da hipótese à luz dos dados que foram coletados. Então, a própria estrutura de como a pesquisa vai ser feita vai se refletir na estrutura do trabalho que vai ser escrito no final. Então, eu selecionei um exemplo para cada um, para que agora sim nós possamos falar sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo o conteúdo que nós vimos antes é um conteúdo que você precisa ter em mente para que você possa estruturar o seu trabalho e escrever o seu trabalho. Do contrário, você vai acabar escrevendo no formato didático, manualesco, em que você consultou aquele tema específico e não no formato que é requerido pela estrutura de uma pesquisa científica. Então, o exemplo 1, né, de uma pesquisa bibliográfica. Área do direito, campo do direito constitucional. O problema sobre discursos de ódio e liberdade de expressão foi o meu exemplo. São discursos de ódio contra minorias protegidos constitucionalmente pela liberdade de expressão no Brasil? Este é o exemplo da pergunta, né? E quando você estuda esse assunto em direito constitucional, quando você estuda sobre liberdade de expressão, os precedentes de liberdade de expressão na STF e a questão dos discursos de ódio, os manuais vão apresentar para você a defesa de uma posição específica, sobre se os discursos de ódio são completamente proibidos, se numa certa forma específica eles são proibidos, ou se a sua proibição ou não depende de condições que podem ou não estar presentes no discurso específico que você esteja considerando. Quando você estuda um único manual, você pode ficar com a impressão de que essa questão já está bem respondida dentro do contexto do direito constitucional brasileiro. Isso não é o caso quando você faz a pesquisa exploratória do assunto. Quando você faz a pesquisa exploratória e reúne as opiniões dos vários especialistas, você vai ver
que todos eles concordam que há uma certa forma de discurso de ódio que é inconstitucional. Mas eles não concordam sobre qual é esta forma e eles não concordam sobre o quão abrangente essa forma é em relação a todos ou alguns discursos de ódio. E aí você vai conseguir formular uma hipótese melhor. Na medida que você faça a pesquisa exploratória desse assunto, você vai ver em que exatamente eles divergem e, de repente, um critério daqueles entre os quais eles divergem pode ser mais informativo para um problema mais específico que você queira investigar. E aí, nesse caso, a sua monografia faria bem em se concentrar naquele critério específico sobre o qual eles estão. Então, eu estou aqui partindo do problema mais geral. São discursos de ódio contra minorias protegidos constitucionalmente pela liberdade de expressão no Brasil? Essa é a pergunta que orienta. A pesquisa colherá e comparará opiniões e argumentos de distintos constitucionalistas brasileiros e tomará uma posição. Importante você ver na pergunta que eu formulei que a pergunta não tem o formato sobre se os discursos de ódio deveriam ser protegidos ou não deveriam. Porque se a pergunta for se eles deveriam ser, essa não é mais uma pergunta exclusivamente de direito constitucional. Essa é uma pergunta de filosofia moral, de filosofia política. Essa é uma pergunta que pode ser vista do ponto de vista da sociologia política, da história política do país, que pode ser vista em termos de direito comparado. Ela pode ser vista de diversos outros aspectos. Se você quiser confinar a sua pesquisa ao direito constitucional e fazer uma pergunta que, ainda que tenha ressonância política muito forte, tem um formato e uma limitação dogmática, então, sobre se eles são ou não protegidos à luz da Constituição e dos precedentes atuais, esta pergunta, sim, pode ser respondida dentro deste campo. Uma sugestão, né, de como você organizaria a introdução em função deste problema. Eu sugiro que na sua introdução você faça a apresentação do seu problema e a apresentação da sua metodologia. Na apresentação do seu problema, você vai fazer uma clara formulação do problema e me dizer por que a melhor formulação do problema é aquela. Por que você escolheu aquele problema e por que você formulou exatamente daquele modo, porque você acha que é o modo mais relevante, mais viável para a sua pesquisa, por que exatamente? E aí você vai sustentar, com relação a esse problema, aquelas 4 características que eu falei antes. Você vai me dizer por que isso é relevante, por que isso é atual, por que isso é original e por que isso tem viabilidade no formato de pesquisa daquilo que você pretende fazer. E, ainda na sua introdução, você vai me dizer como é que você pretende responder ao problema, que é a parte da sua metodologia. A apresentação da metodologia. Você vai descrever e justificar algumas ênfases que você deu e algumas escolhas específicas que foram feitas na abordagem do problema de pesquisa. Quando eu peço que os alunos façam a introdução dos trabalhos deles, eu, inclusive, peço que eles formulem o problema no formato de formulações sucessivas a que eles foram chegando. Que eles informem para a pessoa que eles partiram do problema nesse formato mais amplo aqui, depois verificaram, com base na pesquisa exploratória, que esse formato mais amplo ou não era viável ou que ele já estava parcialmente respondido e a questão que não estava parcialmente respondida era outra, e aí fizeram uma segunda formulação com base nesta pergunta que ainda não estava respondida, ou nessa questão mais específica, e foram, em seguida, fazendo outras formulações até chegar na formulação final, para defender exatamente aquela formulação final. E a descrição detalhada do conteúdo de cada capítulo até a conclusão. A pessoa que faz a introdução, que vai ler a sua introdução, precisa saber exatamente o que ela vai encontrar no seu trabalho e onde ela vai encontrar o quê. E aí você precisa lembrar daquela questão de para quem você escreve. Você muitas vezes está escrevendo para ser lido por um pesquisador que não tem o seu trabalho como única fonte de pesquisa, em que o seu trabalho foi selecionado junto com dezenas de outros trabalhos e outras fontes sobre aquele assunto.
e ele quer saber se o seu trabalho vai conseguir dizer para ele o que ele está buscando de uma maneira melhor que outras fontes, porque ele tem um tempo limitado de leitura e um tempo limitado de pesquisa. Então, quanto melhor ele souber o que tem exatamente nos seus capítulos, os passos que você vai fazer, os argumentos que você vai usar, os casos a que você vai fazer referência, quanto mais ele souber isso detalhadamente, só lendo a sua introdução, melhor, porque aí você economiza o tempo dessa pessoa e pode direcionar a atenção dela para aquela que é a sua contribuição específica. Em seguida, ainda naquela hipótese de trabalho, uma sugestão de como organizar o desenvolvimento. Não é a única sugestão possível, mas é uma sugestão que vai nos trazer algumas consequências didáticas interessantes aqui para a nossa exposição. Então, uma sugestão de como organizar. Eu coloquei uma sugestão em 4 capítulos, os capítulos passando pelos seguintes temas. Capítulo 1, o histórico da liberdade de expressão, das suas etapas e os seus desafios contemporâneos. Este aqui é um dos casos em que a pesquisa de fato se beneficia de um histórico a respeito do tema, porque a discussão sobre liberdade de expressão e discurso de ódio, ela é uma discussão que faz parte da chamada terceira geração de problemas da liberdade de expressão. A partir do seu surgimento, a liberdade de expressão tem um histórico em que, durante os primeiros séculos do seu surgimento, a questão principal é a questão sobre se você pode criticar o Estado, sobre se você pode falar contra os interesses do Estado sem ser perseguido pelo rei, ou sem ser perseguido por aquele que esteja no governo naquele momento. Depois, no segundo momento, a questão passa a ser se você pode defender perspectivas que sejam contra-majoritárias, se você pode defender perspectivas minoritárias que divergem da opinião generalizada ou que podem ser ofensivas ou serem consideradas ou serem vistas com hostilidade. Essa é a questão que domina a segunda fase. E você tem uma terceira fase, que é a fase a respeito de e aqueles discursos que sejam potencialmente ameaçadores da ordem democrática, que sejam potencialmente ameaçadores da associação solidária entre os indivíduos, e aqueles discursos que sejam vistos como politicamente incorretos ou como politicamente indesejáveis por vários motivos, como é que fica especificamente estes casos e que tipo de proteção deveria ser feita. Então, como o problema que você se propôs é um problema que nem sempre foi um problema daquele tema, é um problema cuja atualidade tem diretamente a ver com o problema, então, neste caso, o tema se beneficia de um histórico. Eu também coloquei isso aqui para fazer a observação de que se beneficiar de um histórico não é a regra, é a exceção em pesquisas bibliográficas no direito. Embora exista no direito, devido à imitação dos manuais, exista um certo costume, um hábito cristalizado de fazer um capítulo só sobre o histórico de um determinado tema, também, como isso é um hábito cristalizado, como isso não beneficia diretamente a pesquisa que está sendo feita, é muito comum que exista um capítulo só sobre o histórico, que no capítulo seguinte é inteiramente abandonado, inteiramente ignorado, porque ele não interfere em nada com a descrição atual do estado daquela discussão. Então, se este for o caso, se o histórico não interfere em nada ou melhor, se ao fazer uma descrição do estado atual da arte, da discussão mais contemporânea sobre aquele assunto, você já tem todos os elementos que você precisa para que alguém entenda a questão sem necessitar do histórico, significa que o histórico não é necessário e que você faria melhor em cortar esta parte. Ela foi didaticamente necessária para você se familiarizar com aquele assunto, mas ela não é cientificamente necessária no contexto de uma pesquisa e, portanto, não deveria estar no seu trabalho. Essa aqui é uma das raras situações em que o histórico é importante para a questão. Capítulo 2. A liberdade de expressão na Constituição e a posição do STF sobre discursos de ódio, com um exame especial do caso Elvanger.
Esse aqui é uma organização que reúne 3 coisas que são interessantes, que têm vários problemas bibliográficos no direito, né? Como ele está contemplado na Constituição e na legislação atualmente existente, que é a sua situação no direito positivo, qual é a posição dos tribunais superiores sobre isso, no caso de um problema constitucional, a posição do STF sobre aquele assunto neste momento, com os principais julgados sobre aquele assunto, e, de preferência, se houver um julgado que é tão central para aquela questão, ou que fornece os argumentos principais que ainda informam as decisões sobre aquela questão, fazer um exame desse julgado em especial, com os argumentos que foram utilizados por cada um dos ministros, com as posições que são colocadas, que são inclusive referidas em outros julgamentos que tomam aquele julgado como seu precedente. Eventualmente, você pode ter que fazer uma discussão sobre precedentes também, o que se tornou cada vez mais comum contemporaneamente em pesquisas desse tipo no direito. Capítulo 3. Né? O capítulo 3 e o 4 são os partidários de cada uma das duas posições. Essa não é a única maneira de organizar, essa é uma maneira de como você pode organizar, mas veja como essa organização aqui é uma que eu estou sugerindo tendo em mente aquele leitor de que eu falei, tendo em mente a pessoa que está pesquisando sobre esse assunto e que está utilizando o seu texto como uma fonte da pesquisa dela. Bom, ela precisa saber quais são as posições que existem a esse respeito. E existem 2 posições principais a esse respeito. A de que a regra é de que o discurso de ódio é proibido, salvo estas exceções aqui, ou de que a regra é de que ele é permitido, assim como todos os outros discursos, a não ser que ele ultrapasse esses limites aqui. Essas são as 2 posições gerais que você vai encontrar entre constitucionalistas. Então, capítulo 3, os partidários da tese libertária, de que esse discurso está dentro da liberdade de expressão, de que o discurso de ódio é um uso legítimo da liberdade de expressão, salvo se ele ultrapassar certos limites específicos, aí se referindo à Constituição e aos julgados do STF a esse respeito. E o capítulo 4, dos partidários da tese contrária, da tese restritiva, né, de que o discurso de ódio é um abuso da liberdade de expressão, a não ser que se encontre em determinadas condições, se encontre em determinadas exceções específicas. Dessa maneira, você teria uma clara localização de que esse é um problema contemporâneo de liberdade de expressão no primeiro capítulo, qual é a posição atual da dogmática a respeito deste assunto, quem são os constitucionalistas que defendem a tese libertária e por quê, em quais formas, inclusive, e quem são aqueles que defendem a tese restritiva e por quê. De tal maneira a levar aquela que seja a sua conclusão no final, aquilo que você vai colocar da sua própria posição no final. Na conclusão, você vai formular de novo qual é o problema, à luz dos 4 capítulos que foram colocados agora, lembrar ao leitor qual é o problema que você está tentando responder, descrever de novo a metodologia que você empregou e resumir o conteúdo dos capítulos que acabaram de ser lidos. Você vai fazer uma comparação entre os argumentos libertários do 3º capítulo e os restritivos do 4º capítulo, vai formular qual é o seu posicionamento. Em geral, isto costuma ser requerido. Eu requero isso dos alunos que eu oriento, nem todos os orientadores requerem isto, mas o ideal me parece ser este, de que você não apenas tenha feito uma coletânea de quais são as opiniões disponíveis, mas você julgue essas opiniões e me diga qual é a posição que você entende ser mais razoável. Por quê? Porque nós estamos aqui num processo de comunicação. Eu estou lendo o seu trabalho como pesquisador que está entrando na pesquisa desse tema. Você passou esses meses aqui pesquisando este tema, então você é uma versão de mim no futuro, daqui a alguns meses. À luz desse contato entre a minha versão atual e a minha versão futura, quando eu tiver lido este assunto daqui a alguns meses, à luz de tudo que você estudou, o que lhe parece ser mais razoável? Para que eu tenha uma ideia de como formar a minha própria posição a partir da sua ou em contraposição à sua.
as respostas, né, aos argumentos em contrário, de preferência tentando pensar em réplicas que as outras pessoas poderiam usar contra a sua conclusão e as réplicas que você aplicaria contra essas réplicas respectivas. Tentando, na medida do possível, sempre mantendo a boa-fé argumentativa de não colocar a sua posição como sendo a única posição inteligente e racional possível e todos os outros são estúpidos, fazendo com que caracterize que aqui nós temos um campo de pesquisa entre pesquisadores que são experientes e que têm opiniões razoáveis. A minha opinião é esta aqui. A opinião deles eu entendo porque eles estão sustentando e tem argumentos que são plausíveis à luz disso. No entanto, embora esses argumentos sejam plausíveis, eles me parecem equivocados por esses motivos. E imaginando que eles poderiam responder a isso à luz da posição que você já sabe que eles têm. Quais as possíveis réplicas que eles teriam à sua crítica e quais as réplicas que você aplicaria a estas réplicas. E deixando no final questões em aberto, porque invariavelmente você vai chegar à conclusão de que o seu trabalho não conseguiu cobrir tudo que ele cobriria, ou de que haveria um outro viés em que a coisa poderia ser investigada que complicaria a solução a que você chegou, ou de que há certas questões que você não pôde cobrir e achou que era melhor deixar de lado, porque esse tipo de coisa vai ser precioso para o próximo pesquisador que estiver lendo a sua monografia, porque isso é o tipo de coisa que não foi feito ainda por você e, portanto, poderia ser feita por uma nova pesquisa, né? Poderia ser feita por uma nova pesquisa que se siga. E o meu exemplo 2, a última parte do que nós vamos falar, o meu exemplo 2 é com relação à pesquisa empírica. Na área do direito, no campo do direito processual penal, e o problema que eu selecionei foi o seguinte. São os critérios que diferenciam entre uso e tráfico de drogas. São os critérios de uso e tráfico de maconha, aplicados igualmente entre réus brancos e negros na cidade de São Paulo. Esse foi o problema que eu selecionei. Então, ele é um problema que tem a ver com processo penal, ele tem a ver com um tipo específico, que é o de tráfico de drogas. Ele tem a ver com uma questão probatória, a questão dos critérios que são aplicados para diferenciar entre uso de drogas e tráfico de drogas. Ele se aplica para uma droga específica, porque os critérios que são usados para várias drogas não são os mesmos. Então, ele se aplica para uma droga específica para tornar viável a pesquisa que eu quero fazer. Então, ela se voltou especificamente para o caso da maconha, porque é um caso que tem um número suficiente de julgados nesse sentido, que já foram se uniformizando ao longo do tempo. Naquela pesquisa exploratória, por exemplo, aqui você poderia ter lidado com a hipótese de vou ter que selecionar uma das drogas. Então, vou selecionar aquelas que são mais recorrentes. Eu vou selecionar a maconha, cocaína, eu dou o crack, vou verificar quantos julgados existem de cada um deles, se isso aqui já é suficientemente uniformizado para fazer uma pesquisa, vou chegar à conclusão que no caso da maconha já é mais uniformizado, e por isso esse aqui é a melhor especificação para a pesquisa que eu quero fazer. Se esses critérios são aplicados igualmente entre réus brancos e negros. Então, eu tenho uma preocupação aqui, que é uma preocupação sobre discriminação racial, e eu estou formulando essa preocupação no formato que é apropriado para a matéria probatória processual penal de que eu estou me ocupando. Entre réus brancos e negros, o que na minha metodologia eu vou ter que mostrar como é que eu diferencio e como é que eu chego a estas informações, e eu preciso ter uma especificação de local, vai precisar de uma especificação de tempo também, mas aqui a especificação de local é na cidade de São Paulo, porque é o que a minha pesquisa consegue abarcar. A hipótese é de que os critérios não são aplicados uniformemente entre brancos e negros, e isso é o que a literatura a esse respeito sustenta.
né? Quando eu faço a pesquisa exploratória sobre este assunto, vejo os artigos e as monografias que têm sido escritas sobre questão de discriminação racial em matéria probatória, eu vejo que a maior parte daquilo que já foi descoberto me levaria a crer que não são aplicados de maneira uniforme, e por isso essa é a hipótese mais razoável à luz do estado da arte. A minha metodologia vai ser, nesse caso, um estudo de decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre isso no ano de 2019. Por que do Tribunal de Justiça? Porque essas decisões têm mais potencial de estarem disponíveis online e de serem facilmente consultadas, me restringindo ao Tribunal de Justiça de São Paulo aqueles que sejam os processos que tenham sido oriundos na cidade de São Paulo, que é o que eu estou investigando, é o campo que eu estou investigando, e no ano de 2019, porque já é um número suficiente de decisões quando eu me restringo a um ano específico. Então, eu estou me restringindo a um ano que é bastante próximo do nosso, para que a questão ainda tenha atualidade, mas eu também não estou cobrindo um tempo que seja grande demais, que exigiria toda uma equipe de pesquisa para conseguir fazer a coletânea de tudo isso, e que tivesse que levar em conta possíveis mudanças do que ocorreu num ano, do que ocorreu no outro, numa certa administração do governo de São Paulo, ou noutra administração do governo de São Paulo, certos critérios da atividade policial que mudam de um ano para o outro e coisas desse tipo. Então, levando tudo isso conta esta especificação escolhida. Nesse caso, a introdução vai fazer também a apresentação do problema, na forma de uma pergunta, aquela pergunta que eu estou tentando responder, vai formular o problema, vai sustentar a relevância, atualidade, originalidade e viabilidade, e vai fazer a formulação da hipótese. Porque, no caso da pesquisa empírica, você não retira a sua hipótese das opiniões dos especialistas até agora. Você formula a sua hipótese no início, porque é a sua hipótese que vai estar sendo testada à luz da metodologia. A metodologia de coleta de dados, ela não é aleatória de coleta de dados. Ela é uma coleta de dados para, com base nesses dados, confirmar ou desconfirmar uma hipótese a respeito do problema que está sendo apresentado. Então, você precisa da hipótese. A hipótese mais razoável à luz só da bibliografia antes de fazer a pesquisa é esta aqui. É a hipótese de que não, esses critérios não são aplicados uniformemente por causa de todas essas distorções raciais que já foram comprovadas por essas outras pesquisas que foram feitas até agora. Então, a minha hipótese de partida é de que não são aplicados uniformemente. E se tudo ocorrer da maneira como as pesquisas informam até agora, as distorções que eu espero encontrar são estas aqui. A apresentação da metodologia, quais são as restrições e especificações do problema que você fez para que ele seja viável, um local, um tempo específico, uma droga específica, um critério específico que você vai investigar, neste tribunal aqui, com base nestas decisões que estão disponíveis aqui, inclusive para que uma outra pessoa seja capaz de refazer a sua pesquisa com aquelas mesmas especificações. Então, se alguém em 2021 quisesse fazer essa pesquisa sobre 2020, ela poderia usar a sua pesquisa de 2019 como um ponto de partida, chegar à conclusão com base nos seus mesmos critérios sobre 2020 e comparar os dois, e mostrar que esses 2 anos têm uma continuidade ou uma descontinuidade, e de repente isso poderia ser informativo de quais foram as mudanças a esse respeito, dada uma certa política que ocorreu em 2020, ou dada uma certa condição, como por exemplo a pandemia que ocorreu em 2020. E uma descrição resumida da metodologia que você vai aplicar, da forma como você a aplicou. No movimento, eu sugeri 3 capítulos, o seu orientador poderia sugerir diferentemente. Aqui, o melhor é seguir quem tiver mais experiência com a metodologia com que você vai trabalhar. Capítulo 1. A revisão bibliográfica sobre discriminação racial em matéria probatória de tráfico de drogas no processo penal. Uma revisão bibliográfica bem específica. Não é sobre processo penal, não é tudo sobre tráfico de drogas, não é tudo sobre matéria probatória, não é tudo sobre discriminação racial, é sobre discriminação racial em matéria probatória penal
no que se refere ao crime do tráfico de drogas, já tem bibliografia suficiente só sobre isto, acumulada no Brasil e internacionalmente, e aí você vai fazer a revisão disto. Capítulo 2. A formulação do problema e a justificativa do problema, a formulação da hipótese, a justificativa da hipótese, a escolha da metodologia e a justificativa da metodologia. Aqui, tanto a justificativa em função do que é melhor para o problema, mas também as justificativas que você tiver em função de qual era a experiência que o seu orientador tinha, a respeito da sua própria experiência, do tempo disponível, dos dados disponíveis. Então, as justificativas também externas que você tem. O exame das fontes e a coleta de dados. Quais fontes você consultou, como você consultou essas fontes. Isso é muito importante para aquele outro pesquisador para quem você está explicando isso. Então, se alguém quiser fazer essa pesquisa, o modo de obter os dados é este aqui. O local em que você vai é este aqui. O modo como você obtém é com estas licenças aqui, com estes pedidos para estas autoridades aqui. E isso tudo vai estar também descrito no seu capítulo sobre metodologia. O capítulo 3 é o dos resultados obtidos, fazendo uma análise desses resultados, interpretando estes resultados, interpretando, nesse caso, o que eles querem dizer, mas o que eles querem dizer, sobretudo, para a sua hipótese, né? Se eles confirmam ou não confirmam a sua hipótese, vão na direção do que você esperava ou não vão na direção do que você esperava, se eles são confusos demais para chegar a uma conclusão uniforme, se eles são uniformes numa direção diferente do que você esperava, se eles, de repente, inclusive, não levam à formulação de novos problemas, porque isso é essencial para aquele outro pesquisador para quem você está escrevendo, eventualmente formular uma outra pesquisa que examine esses outros dados nesse outro viés que a sua pesquisa não pôde fazer. E a conclusão em favor ou em contrário à sua hipótese original, geralmente, como eu já disse, vai ser parcialmente para um e parcialmente para outro, dado que a sua hipótese já se baseava em toda uma série de pesquisas anteriores feitas, então ela não deve ser completamente desconfirmada. Mas dado que ninguém tinha feito a pesquisa ainda em relação àquele tribunal, aquele ano específico, aquela exata pesquisa que você geral, mas em parte não, e o em parte não é extremamente importante para o outro pesquisador que estiver consultando a sua monografia. De tal maneira que leve à conclusão. E a conclusão, nesse caso, seria você precisa formular de novo o problema, formular de novo a sua hipótese inicial que você utilizou, fazer a apresentação dos resultados que você obteve, discutir esses resultados em função da sua hipótese e formular uma conclusão sobre se a sua hipótese foi confirmada ou não foi, em que pontos foi, em que pontos não foi, e, consequentemente, os problemas que ainda permanecem em aberto, as questões que poderiam ser investigadas com maior profundidade em novas pesquisas, seja fazendo essa comparação, por exemplo, deste mesmo ano de 2019 no TJ de outro estado, seja fazendo essa comparação nos tribunais superiores em vez do TJ, seja fazendo esta mesma comparação para um outro crime, seja fazendo essa comparação para uma outra droga. Então, as questões que ficam em aberto e que poderiam orientar novas pesquisas interessantes naquela mesma direção. Então, como vocês podem observar, o modo como você vai trabalhar a sua introdução, desenvolvimento e conclusão é grandemente orientado por aquela estrutura geral de como funciona uma pesquisa científica de que nós colocamos no início, é totalmente orientado pelo seu problema e pela sua hipótese, e depende de se você estiver fazendo uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa empírica. Daí porque eu selecionei exemplos diferentes para discutir as duas possibilidades. Então, é isto, nos alongamos um pouquinho, né, na nossa aula, para nós podermos passar por diversos pontos. Eu peço desculpas, inclusive, pela duração da fala, mas agradeço pela atenção de todos e me disponibilizo para as perguntas nessa segunda parte agora. Professor,
Muito obrigada, muito obrigada. Olha, aqui o chat está bombando de elogios à palestra, as pessoas se acharam na sua fala, todo mundo que está escrevendo foi se identificando com as suas orientações, dizendo, nossa, em relação a isso eu tinha dúvida, olha, agora eu sei, agora esclareceu. Então, foi uma palestra extremamente rica e produtiva para todos nós que tivemos a oportunidade de assistir a sua fala e poder aprender tanto. Então, professor, muito obrigada, obrigada mesmo. Nós temos algumas questões aqui pelo chat, mas eu vou aproveitar aqui essa oportunidade para fazer uma pergunta, porque é uma dúvida, eu estou fazendo mestrado, é uma dúvida que muitos colegas sempre comentam, né? E eu queria pedir a orientação do professor, perguntar, porque eu acho que é uma questão reiterada aí. A questão da escolha do referencial teórico para a sua pesquisa. Como fazer, como escolher efetivamente? Escolher alguém que, com o pensamento com o qual nós nos identificamos mais, é o mais adequado? Ou, na verdade, a partir dessa pesquisa exploratória que o professor comentou, que a gente identifica esse estado da arte, eu tenho que escolher forçosamente aquela pessoa que escreveu mais sobre o tema? Como fazer essa escolha, professor? E, mais uma vez, obrigada. E desculpem os colegas que querem perguntar, eu aproveitei aqui a oportunidade para aprender também. Opa. Sim, então, a questão do referencial teórico é uma que se impõe muito mais no nível da pós-graduação, né? Então, deixe-me colocar nos passos seguintes. É comum na pós-graduação em Direito, principalmente na pós-graduação estrito sensu, para que se faça uma diferenciação das pesquisas que são feitas no lato sensu e no contexto mais dogmático, que as questões se tornem cada vez mais teóricas, né? ou pelo menos elas sejam enriquecidas teoricamente no nível em que elas normalmente não são na pesquisa dogmática ordinária. E por isso você vai se confrontar com diferentes teorias, né? Diferentes teorias que abordam um determinado assunto. Algumas vezes há uma teoria dominante e algumas vezes não há. Há um confronto entre várias teorias e, em grande parte, a adesão a isso, a uma ou a outra, dependem dos argumentos que são utilizados e, às vezes, depende de temperamento, depende de ideologia, depende de gosto pessoal, depende da sua experiência de pesquisa até então, depende de uma série de coisas. O importante é você saber que tipo de pesquisa você está tentando produzir. Se você está tentando produzir uma pesquisa que seja relevante para qualquer um que pesquise aquele tema, independentemente das suas simpatias ideológicas, ou se você está tentando produzir uma pesquisa no contexto de quem já adota um certo referencial teórico, para saber como aquele referencial teórico vê aquela questão. No fundo, o problema muda se você estiver fazendo de uma maneira ou de outra. Se você estiver investigando, digamos, sobre se os critérios utilizados na última reforma da Previdência são justos em termos de justiça distributiva, e o seu referencial teórico de justiça distributiva é, digamos, o liberalismo igualitário, e é mais especificamente John Rawls, digamos, há uma questão diferente aqui. Uma questão é saber se os critérios que foram utilizados são justos à luz daquelas que são as considerações gerais que se costuma fazer sobre sistemas previdenciários dentro de sociedades modernas e aquelas que são os objetivos a serem alcançados por esses sistemas. Essa é uma questão geral que não depende de referencial teórico e em que você deveria utilizar um ou outro referencial conforme eles sejam mais úteis para responder à questão. Esse é um caso em que você está mais orientado com ênfase ao problema do que aos autores. Enquanto outra questão é saber se os critérios que foram utilizados seriam considerados justos, uma vez que você adotasse como referencial teórico John Rawls. Essa é uma outra questão, esse é um outro problema que você está tentando responder. Agora você não está respondendo só para quem tem interesse por previdência social. Você está respondendo para quem tem interesse por John Rawls, para quem tem um determinado referencial teórico como seu referencial de justiça distributiva. E aí você pode fazer tanto um quanto o outro, mas são duas pesquisas diferentes que você está fazendo.
Uma é uma pesquisa sobre como um determinado assunto no mundo se dá e pode ser avaliado. A outra é sobre como um certo referencial teórico avaliaria um certo assunto no mundo. São duas pesquisas possíveis, ambas são relevantes do ponto de vista acadêmico. A questão é que tipo de pesquisa você está tentando fazer, para quem você está escrevendo e o que vai ter mais relevância com vista a esse público específico. Perfeito, muito obrigada, professor, foi muito esclarecedor. Agora eu quero passar a palavra para a doutora Renata, para ela fazer suas considerações e também já começar a repassar as perguntas do chat aqui. Obrigada, professor, mais uma vez. Obrigada, Adriana. Vocês me escutam bem? Precisei colocar o fone, estão me ouvindo bem? Professora André Coelho, para mim, que te conheço de longa data, não foi surpresa a excelência da sua palestra e, sobretudo, o didatismo, em que comumente o professor aborda temas complexos. Isso foi falado por muitas pessoas aqui no chat. Que delícia de palestra, nunca vi o tema ser abordado de uma forma tão fácil, didática, e eu acho que uma das competências que eu sempre exalto do professor André Coelho, eu repito aqui publicamente, é essa de ser, como professor, ser facilitador do conhecimento. E quando eu falo facilitador do conhecimento, eu não digo simplificador do conhecimento, mas é tornar o conhecimento complexo, erudito, acessível. E isso que ele faz, quem tiver acesso às redes, ao seu blog, ele tem aqui, me permita divulgar, professor André Coelho, o blog de Filosofia do Direito, em que ele escreve resenhas sobre textos de autores, que é Aqui Tem Filosofia Sim, coloquem no Google que vocês vão ter acesso ao blog. Eu sou uma leitora, uma consumidora assídua do blog, de tudo que o professor André Coelho publica, e eu gostaria mais uma vez de agradecer e dizer que foi uma honra e agregou demais aos nossos acadêmicos todo esse conhecimento compartilhado de forma tão brilhante, didática e organizada. Professor André Coelho, muito obrigada, inclusive, por disponibilizar os slides. Os alunos estão pedindo muito para agradecê-lo com relação a isso também. Eu vou passar a palavra para a Daniele, combinei que ela, como acadêmica, ia fazer a condução das perguntas, mas, de qualquer forma, também aqui, se ela não conseguir fazer todas, não conseguir anotar, eu retomo e complemento. Pode ser, Adriana? Então, tá bom. Bom, professor, mais uma vez gostaria de agradecer, né? Acredito que o senhor abordou com maestria, foi muito brilhante a palestra. Vai ajudar com certeza muitos acadêmicos. Agradecer também a todos que participaram. A primeira pergunta que eu vi foi da Nicole Fonseca. Ela pergunta como identificar a credibilidade e estudos aprofundados sobre os autores quando ela for utilizar essa pesquisa no trabalho. Okay. Vamos fazer as perguntas uma a uma e não um bloco, né? Vamos responder as perguntas uma a uma. Então, vou tentar ser breve nas respostas. O ideal é que exista uma complementação entre o seu interesse de pesquisa e a experiência de pesquisa do seu orientador. Essa é a situação ideal, né? Porque, nesse caso, o seu orientador vai poder usar a experiência que ele já tem para lhe indicar quais são as fontes mais recomendáveis e quais são as fontes que têm maior credibilidade naquele assunto. Supondo que você escolha um tema que o seu orientador não tem não tem essa experiência prévia, o que eu aconselho que você faça é que você pegue um especialista que tem aquela experiência e veja aquilo que ele tem produzido nos artigos. E se ele for um professor universitário, veja as pesquisas que ele orientou. Veja principalmente as teses de doutorado sobre aquele assunto que ele tem orientado. Porque a bibliografia dessa tese vai lhe informar o que o especialista considera que é relevante que seja visto. Então, conforme você vai ganhando experiência de pesquisa, você vai, inclusive, passando por um processo em que você começa aí, muitas vezes, ao ler um artigo ou ao ler uma tese, a coisa principal que você teve a ganhar com ele foi a bibliografia.
Foi a bibliografia lhe indicou fontes que você não sabia que existiam, ou lhe deu a entender quais são as fontes que devem ser usadas como referenciais para cada coisa, e aí eu aconselho que se faça isso. Obrigada. Obrigada pela resposta, pelo esclarecimento. A Petra, ela elogiou, amou a palestra, falou que foi muito esclarecedora, e ela pede a opinião sobre o tema para a monografia. Ela fala sobre a falta de visibilidade e importância da violência doméstica e feminicídio, se seria um bom tema. Pode repetir o tema, por favor? Ah, sim, claro. A importância da violência doméstica e feminicídio, se seria um bom tema. Ok. Bom, aí eu recomendo que você faça aquilo que eu disse para fazer, né, dentro da pesquisa exploratória. Faça uma pesquisa exploratória sobre violência doméstica. Violência doméstica, hoje em dia, é um assunto que já tem suficiente bibliografia disponível, acumulada, que inclusive leva esse debate para direções muito diferentes. Algumas dessas direções são mais exploradas do que outras, e algumas delas contam com mais dados do que outras. Você vai observar isso dentro da própria pesquisa exploratória. Eu não formularia um problema com base na ideia de a relevância de, porque geralmente a relevância de é o motivo pelo qual você está investigando, não é a coisa que está sendo investigada. Há provavelmente um problema, uma pergunta específica sobre violência doméstica que conta com menos dados de investigação ou com menos dados de investigação na sua área específica, ou que divide opiniões entre aqueles que são os especialistas. Você vai identificar isso fazendo a pesquisa exploratória sobre violência doméstica, principalmente não apenas nos manuais escritos sobre isso, que é aquilo que você precisa para se familiarizar com o assunto, mas nas pesquisas feitas sobre isso, nos artigos científicos sobre isso, nas monografias produzidas, principalmente em teses de doutorado que sejam produzidas sobre isso. Lá você vai verificar aquilo que pode informar melhor para você um problema mais específico para uma pesquisa que seja mais bem orientada. Você identificou mais alguma pergunta que você acha que tem uma conexão bacana com o que o professor trouxe aí da exposição? Sim, Adriana, eu vou fazer aqui um apanhado geral, professor André, aí acho que dá para a gente finalizar. Eu tenho algumas perguntas meio parecidas, aí eu vou apresentar o professor André Coelho meio em bloco, né, e a gente responde e finaliza essa segunda parte da exposição, pode ser? A Gisele, né, pergunta aqui, professor, eu como graduanda, né, tenho um pouco de dificuldade de dar a minha opinião. Você coloca aqui que na conclusão a formulação do posicionamento do autor na monografia seria imprescindível. Eu não posso adotar uma posição de neutralidade só colocando as posições e adotando uma delas, mas não necessariamente criticando a concorrente. Então ela se coloca nessa situação. E acho que é uma dúvida bastante peculiar. Os alunos realmente, principalmente na graduação, eles têm essa preocupação, né? E se eu conflitar com as ideias políticas de quem vai estar na minha banca? Os alunos, eles têm esse temor, né? Então, é uma abordagem que eu vi bastante aqui nas perguntas, acho que você pode responder. Uma outra pergunta aqui que foi colocada é no sentido de como não sair do campo do objeto. Então, com base no seu exemplo número 2, como não sair do campo do processo penal e extravasar e ficar mais nos direitos humanos. Então, a preocupação do aluno é como não romper com uma lógica do objeto, que é uma tendência também, acho que quando você está escrevendo, né, de sair do objeto ou da pergunta fundamental, da hipótese levantada. Uma terceira pergunta e última que foi colocada do ponto de vista da atualidade dos autores consultados, foi perguntado aqui se podem ser utilizadas citações de autores que escreveram há mais de 10 anos, ou tem que ser pesquisas realizadas há pouco tempo. Então, o aluno está preocupado com a questão da atualidade da fonte de pesquisa que vai ser citada e utilizada como referencial teórico. Só isso, professor. Certo. Vou tentar responder em bloco também. Então, a primeira questão sobre tomar um posicionamento, né? Sobre tomar um posicionamento
Se a preocupação no nível, naquilo que eu chamei de contexto micro, for a sua banca, se for essa a preocupação. Porque uma coisa é você estar preocupado com você ainda não ter sido capaz de formar uma opinião. Outra coisa é você estar preocupado com ter sido capaz de formar uma opinião, mas essa opinião não coincidir com a das pessoas que vão avaliar você. São duas preocupações diferentes. Se você ainda não conseguiu formar uma opinião, é provavelmente porque você ainda não teve contato suficiente com os argumentos dados a este respeito. É provavelmente por causa deste motivo. Se você tiver um contato com aquele assunto por tempo suficiente e verificar quais são as posições defendidas por várias pessoas, você vai formando um eixo do que você considera razoável dentro daquele assunto. E é esse eixo que vai começando a orientar a sua opinião sobre aquele tema específico. Se a sua preocupação for outra, se a sua preocupação, na verdade, for com os membros da sua banca, por exemplo, se a sua preocupação for não divergir daquelas posições destes membros, é para isso que serve aquele conselho que eu havia dado, de que você faça contra-argumentos em relação às outras posições, sempre com o devido respeito a estas posições. Leve em conta o que outros pesquisadores diriam, formule da maneira mais razoável possível as posições opostas à sua, faça argumentos respeitosos em relação a essas posições, faça possíveis réplicas que contemplem bem aqueles problemas que já poderiam ser levantados pelos membros da sua banca, com as réplicas que você considera que seriam razoáveis. Em muitos casos, se o membro da sua banca for um membro também razoável, ele considerará que a posição dele foi adequadamente contemplada dentro da sua monografia, mesmo que você não tenha concordado com ela, ou que vários dos argumentos que ele teria a colocar são argumentos que você já levou em conta e formou uma posição madura e pessoal que foi numa direção diferente. Então, nesse caso, você tem menos a temer, porque você já contemplou aquelas possibilidades, você já as tratou de maneira respeitosa, elas estão bem representadas dentro do seu trabalho e, portanto, ou não há nada de que a outra pessoa tenha a reclamar em termos de incompletude ou desrespeito da posição que você tenha tomado. A pergunta seguinte era sobre a questão da atualidade das fontes, foi essa a segunda? Isso varia conforme o campo de pesquisa, e aí eu sempre recomendo que você veja quais são as pesquisas mais recentes sobre aquele assunto. Se as pesquisas mais recentes daquele campo ainda estão tratando determinados referenciais teóricos de 10 ou 20 anos atrás como sendo ainda relevantes para a discussão atual, é porque esse é o estado da arte. Se esse é o estado da arte, não tem nenhum problema em você utilizar estes autores. Mas se você não vê mais esses autores mencionados nas pesquisas mais atuais, é porque ou provavelmente as posições deles já foram superadas, ou eles jamais foram considerados relevantes dentro daquele campo de estudo. Daí porque sempre a pesquisa exploratória é essencial para responder esse tipo de questão, porque aí você vai ver os outros exemplos de pesquisas atuais feitas na direção daquele mesmo campo e pode se basear neles para informar a sua própria pesquisa. Qual era mesmo o terceiro? A pergunta era a preocupação da Nayara em como manter a pesquisa em um campo linear, né? Então, ela utiliza o seu exemplo 2, de como manter o foco no campo do direito processual penal sem acabar desviando para o campo dos direitos humanos. Certo, correto. Então, uma questão sobre discriminação racial e igualdade tem esse problema de maneira mais acentuada, inclusive, do que outras questões. Daí porque é interessante que você busque uma bibliografia específica. Quanto mais você buscar uma bibliografia específica sobre matéria probatória em tráfico de drogas, mais você vai ver ou especialistas que são do processo penal, levando em consideração as questões do processo penal, ou mesmo que quem esteja escrevendo sobre isso sejam pessoas que têm interesse em direito constitucional ou em direitos humanos, elas vão ter que estar modalizando aquela questão com as considerações próprias do processo penal.
E, portanto, quanto mais específica for a bibliografia que você selecionou na sua pesquisa exploratória, mais você vai ver nessa mesma bibliografia bons exemplos de pessoas que também tiveram que se ater a esse campo específico ao fazer a pesquisa e como elas fizeram isso. Como elas integraram essas preocupações constitucionais e jushumanísticas no contexto da matéria probatória em direito processual penal, ou como elas evitaram aquelas que eram as tentações, por exemplo, de discutir sobre discriminação racial em geral, ou de discutir sobre o problema da guerra às drogas, ou de discutir a respeito das consequências sobre classe social e pobreza em questões de matéria probatória. Todas elas são questões conexas, mas que não são a questão que você está investigando. Quanto mais específica for a bibliografia, mais você vai ter bons exemplos de como se ater ao seu problema. Pode encerrar, Adriana. Obrigada, professor André. Super esclarecedoras. Agradeço novamente. Professor, eu agradeço novamente também por vocês o convite e por toda a oportunidade. Imagina, professor, foi um prazer enorme. Nós recebemos muitas questões e aí nós convidamos a todos para seguirem as nossas redes sociais. Nós vamos postar o material que o professor encaminhou e também vamos compartilhar, professor, o link do seu blog, do seu canal no YouTube, para que as pessoas tenham contato com o material que o senhor produz, que com certeza vai auxiliar muito os nossos acadêmicos. Então, quero agradecer aqui mais uma vez, em nome da OAB de São Paulo, em nome da Comissão do Acadêmico de Direito, pela sua participação, pela sua presença, por todo esse conhecimento que o senhor compartilhou de forma tão generosa com todos nós, e que com certeza fez muita diferença na vida dos acadêmicos que puderam ter acesso a essa explicação, a essa aula magna, maravilhosa. Muito obrigada, viu, professor? Agradeço também a querida Renata Posse por mais este evento juntas. Agradeço muito a Daniele também pela presença e pela presença de todos aqui. Nós já temos alguns alunos que estão sempre conosco em todos os eventos, então a gente já começa a se reconhecer mesmo no ambiente virtual. Muito bom ter essa sensação de que a gente já está formando aí um grupo de amigos que estão sempre seguindo os nossos eventos e aproveitando as oportunidades de estudo. Nós esperamos vocês amanhã, nós teremos uma palestra às 15 horas sobre o que é pesquisa teórica e o que é pesquisa empírica. Então, estão todos convidados. Na segunda-feira falaremos sobre normas da BNT. Sempre às 15 horas, se inscrevam pelo Simpla. Então, um abraço a todos, mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau, até a próxima.